E aí, pessoal, vamos dar sequência então à segunda questão aqui, número 27 do concurso da CETESB de 2009, da prova dos farmacêuticos. Então vamos lá. Em relação às condições de incubação necessárias para crescimento bacteriano em meios de cultivos microbiológicos, pode-se dizer que... Letra A. Bactérias psicrófilas são aquelas que crescem bem em pH neutro e temperaturas acima de 50 graus Celsius. B. Bactérias termófilas são aquelas que crescem bem em pH neutro e temperatura ótima abaixo de 4 graus Celsius. Letra C. Bactérias mesófilas são aquelas que crescem bem em temperatura entre 25 a 40 graus e são de interesse médico. Letra D. Bactérias aerotolerantes são aquelas que toleram elevadas concentrações de cloreto de sódio para o seu crescimento. E letra E. Bactérias microaerófilas são aquelas que exigem grande quantidade de oxigênio livre, crescendo bem em atmosfera ambiente. Então vamos dar uma olhadinha nessas questões aí, nessas alternativas, para ver o que é mais óbvio, o que é menos óbvio. Se a gente não conhece esses termos, a gente consegue pelo menos excluir duas alternativas por decorrência do enunciado. Então vamos pegar aqui a alternativa D. Bactérias aerotolerantes. Então se a gente entender o termo aerotolerante, nós vamos ver que essas bactérias elas são tolerantes à atmosfera ambiente. Então, ou seja, elas são tolerantes a determinados tipos de gases que estão no ambiente. Pode ser oxigênio, nitrogênio, enfim. São aquelas que toleram elevadas concentrações de cloreto de sódio para o seu crescimento. Veja, cloreto de sódio é um sal. Bactérias que toleram altas concentrações de sal são bactérias halófilas, que nós chamamos, né? E aero não tem nada a ver com sal. Então a gente já pode excluir a alternativa D. A mesma coisa pode ser com a alternativa E. Bactérias microaerófilas. Microaerófilas, então, ou seja, é um microambiente contendo poucas quantidades de gases. É pouco, micro é quase nada. Aerófilas, então, bactérias microaerófilas, teoricamente, são bactérias que suportam pouca quantidade de gases. E aí está no enunciado. Bactérias microaerófilas são aquelas que exigem grandes quantidades de oxigênio livre, crescendo bem em atmosfera ambiente. Isso está errado. Por quê? Se isso aqui é pouca quantidade de gases, e fala no enunciado que elas exigem grande quantidade de oxigênio livre, essa alternativa a gente já pode excluir. Sobrou a letra A, B e C. Vamos dar uma olhadinha então, porque agora a gente precisa entender o que é os termos. Psicrófilas, bactérias psicrófilas, do termo psicro, significa gelado. Então, se a gente entender também o termo, a gente consegue ver que essa enunciativa está errada. Letra A. Bactérias psicrófilas são aquelas que crescem bem em pH neutro e temperatura acima de 50 graus. Negativo. Elas crescem em temperaturas baixas. O pH é neutro, mas as temperaturas são baixas. Termófilas, termo. Quando a gente vê a palavra termo, termo significa quente. Então, bactérias termófilas vivem em ambientes quentes. E no enunciado fala que bactérias termófilas são aquelas que crescem bem em pH neutro e temperatura ótima abaixo de 4 graus Celsius. Isso está errado. Porque termófila é bactérias que vivem em ambientes quentes. Então a gente já exclui também a alternativa B. Sobrou qual? Só a alternativa C. Vamos ver se ela está correta? Bactérias mesófilas são aquelas que crescem bem em temperatura 25 a 40 graus Celsius e são de interesse médico. Mesófilas significa que ela cresce no meio ambiente. Então o meio ambiente, teoricamente, ele tem uma variação de temperatura que vai de 25, 30, 40 graus, enfim. E elas vivem neste ambiente na qual nós vivemos. Se elas vivem nesse ambiente, e teoricamente o nosso corpo, a temperatura basal do nosso corpo é 37, e muitas bactérias crescem bem a 37, essas são as bactérias de interesse médico, porque vão causar problemas à nossa saúde. Então a resposta correta dessa questão é a letra C. Bactérias mesófilas são aquelas que crescem bem em temperatura entre 25 a 40 graus Celsius e são de interesse médico. Beleza? Daqui a pouquinho a gente passa para a próxima questão. Até daqui a pouco.